Notícias do Brasil e do mundo. O estado de São Paulo registra nesta quarta-feira, dia 26, 29.194 óbitos e 776.135 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 592.537 pessoas estão recuperadas, sendo que 87.260 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 52,9% na capital e 54,9% no estado. O número de pacientes internados é de 11.342, sendo 6.355 em enfermaria e 4.987 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 10h30 desta manhã. Houve pelo menos uma pessoa infectada em 644 cidades, sendo 519 com um ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais estão 16.836 homens e 12.358 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75,8% das mortes. Notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Direitos Humanos e Cidades aqui na Rádio Boa Música FM com os nossos intermediadores André Sintra e Maurílio. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, boa noite. Hoje... Como é que estão as coisas aí, Rick? Tudo bem, graças a Deus. Tirando esse problema, né, da pandemia, como a gente ouviu aqui com um dos nossos locutores falando, é preocupante. Mas fora isso, está tudo bem, né? Vamos pensar positivo que tudo isso vai passar. E melhor ainda é em saber que você trouxe duas camaradas aí, que eu admiro muito, e está aqui com a gente. Vou passar a voz para vocês apresentá-las. Bom programa aí. Maravilha, obrigado, Rick. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Música FM. Começa aqui o programa Direitos Humanos e Cidades. Agradeço aí o Rick Bassos pela produção sempre competente e apresenta aqui as nossas duas combativas, duas guerreiras lutadoras do movimento comunitário. Eu conheço a Bartíria, eu acho que já faz um tempo aí, já ajudei muito em algumas coisas, já dei um pouco de trabalho também, mas eu agradeço aqui a Bartíria Costa Lima. Ela é diretora de Relações Internacionais da CONAN, foi presidenta da CONAN, 2 ou 3 gestões, Bartíria? 3. 3 gestões, até hoje, né, a única mulher, né, embora o movimento comunitário seja predominantemente feminino, a CONAN nasceu em 82, não é isso? Mas é só no seu período que teve uma mulher à frente dessa entidade máxima aí do movimento comunitário. Mas, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, Bartíria. Como é que você está? Boa noite, André, boa noite, Marília, Rick, Lia. Estou bem, né, na medida do possível, porque nessa conjuntura que estamos vivenciando nesse momento não está tão fácil, mas estou bem. Muito bem. E temos também aqui a Lia Silva. Ali eu já converso com um pouco mais de frequência. Volta e meia a gente troca uma ideia. A Lia foi diretora da CONAN, da FACESP, hoje ela é pré-candidata a vereadora pelo PCdoB aqui em São Paulo. Tudo bem, Lia? Tudo bem, André? Boa noite aos ouvintes, boa noite a Bartíria, o Rick, o Maurílio, tudo jóia. Estamos aqui nessa mais uma batalha aí. Vamos estar conversando hoje, batendo um papo aí com os amigos, trazendo aí algumas propostas, né? E vamos seguir a vida. Com certeza, sempre na luta aí. E temos aqui o nosso mediador e consultor técnico da FACESP, Moab, o arquiteto urbanista Maurílio Chiaretti. Tudo bem, Maurílio? Você nos ouve? Tudo bem, pessoal? Eu tô com um pouco lenta, tá travando um pouquinho, mas eu tô conseguindo acompanhar. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Não tá ouvindo? Não, até aqui ouvimos, mas digamos que a sua conexão está louca para falhar, entendeu? Mas está para ouvir.
Eu pergunto para a Bartilha, não é uma pergunta, eu peço, por gentileza, que ela apresente para os ouvintes a CONAN. O que é a CONAN? O que ela representa? Quais são as bandeiras de lutas que estão hoje entre as prioridades dessa entidade? Tem que abrir seu áudio, Bartilha. Desculpa, acabei desligando. Então, a CONAN é uma entidade historicamente de uma luta muito, muito forte. Nós, de 82, no período da redemocratização, que a CONAN nasce nesse período, quer dizer, nesse momento da luta, né, passando aí da ditadura, desse processo todo lá, a CONAN nasce nesse embojo aí da redemocratização. Então, a CONAN ela vem para reorganizar o movimento comunitário no país, né? Estamos nos 26 estados e o Distrito Federal, organizando as nossas federações estaduais, municipais e também as locais. É uma entidade que luta pelas políticas públicas, né, em todos os âmbitos das políticas públicas, porque o movimento comunitário ele é enraizado nos seus bairros, né, é uma entidade, né, com a característica urbana, né, dentro do aspecto urbano. Então, pela luta dessas políticas públicas, da moradia, do saneamento, da questão da água, da educação. E claro que temos um foco, né, muito, muito forte, que é essa questão da moradia, porque a moradia ela é algo que abrange toda, e ela é interface com outras políticas. E também a questão da saúde. Então, a CONAN ela sempre foi muito forte, ela teve uma luta muito inserida nessa questão da moradia e em questão também da saúde. Claro que alguns estados têm uma especificidade. Em alguns estados, a questão da saúde é uma luta mais forte, a questão da moradia em outros estados é mais forte, como em alguns outros estados, nenhum dos dois é tão forte dentro do debate, passa por outros temas, como a questão do saneamento, que no Rio foi o que mais a gente atuou e que mais tem uma atuação forte, é a questão do saneamento, a questão da água. Não é tão moradia como é em São Paulo, como é em outros estados, outros pontos. Agora, a saúde, ela passa por todos também, aí também tem uma questão muito forte, muito pontual, muito focada dessa luta da CONAN. Uma coisa engraçada, a gente tem no Brasil muitas experiências na educação que a gente cita, valoriza, por exemplo, Sobral, né? Mas na saúde é difícil você falar um município que você possa dizer que está tudo resolvido, né? Exatamente. Eu não conheço nenhum, pelo menos. Eu não me lembro de nenhum que atingiu um grau de maturidade aí, né? Que possa dizer que está 100% aprovado. Exatamente. E você, Lia? Você conhece bem aqui não só a cidade, mas o estado. Como é que você está vendo a situação aqui de São Paulo? Além de todas essas crises históricas, demandas, deficiências, nós tivemos uma pandemia que pegou forte na cidade, né? Pegou no estado e na cidade de São Paulo. O que você tem ouvido aí do pessoal, quando você conversa com as pessoas, organiza aí as lutas? Qual que é a impressão que você tem da situação de São Paulo hoje? André, na verdade, é tudo que nós já havíamos colocado, né? É o desmonte do serviço público, né, que nós acompanhamos e que nós reivindicamos tanto. Então, agora, nesse processo de pandemia, as pessoas, né, o povo está percebendo realmente a necessidade, né, principalmente, como foi dito pela Bartilha, a questão da saúde, né, a falta de hospital, a falta de leitos, né, faltas de UTI. Então, eu acho que um dos maiores problemas nosso é realmente essa questão da saúde. E aqui em São Paulo, especificamente, nós estamos aí também com a questão da questão do assistencialismo, né? A gente escuta muitas pessoas reclamar que não tem ninguém para dar o suporte para as famílias que realmente precisam.
Nós estamos atuando muito na questão mesmo da campanha do despejo zero, que a partir do momento que a pessoa perde o emprego, ele fica sem condições de pagar o aluguel, né, na maioria das vezes. E o inquilino, por mais que tenha, né, essa seguridade para eles, mas sabemos que muitos não têm contrato assinado, né, são muitas casas locadas direto com o proprietário. Então, nós estamos enfrentando esse problema aqui em São Paulo, né, e essa questão de não tendo para onde ir, acontece as ocupações, né, então nós vivenciamos aí esses dias a desapropriação lá em Diadema, e foi uma questão séria. Eu acho que independente da quantidade de tempo que esteja na ocupação, simplesmente porque com a pandemia, né, se sentiram obrigados a achar um lugar para ficar. Então, nós temos essa dificuldade aqui, né, e nessa questão mesmo também da questão do emprego, né, já tinha um desemprego muito grande antes da pandemia, agora com a pandemia, então a situação piorou, muitos foram mandados embora, então não está fácil, a luta aqui tá muito grande. Maurílio, você nos ouve aqui, como é que está essa luta pela moradia? Tá cada ano que passa a gente tem parece que um desafio a mais, as coisas estão se agravando ou não? Pois é, né? Essa situação que você colocou, a partilha também do desemprego e paralelo aí à ganância dos proprietários, né? Tem de fato aumentado o desafio da moradia. E a gente tem uma muito grande dos municípios em conseguir implantar programas próprios. São Paulo tem um programa que foi implantado imediatamente, na verdade, desde o ano passado tem implantado, um programa que foi debatido, inclusive, que a gente precisa ter alguma nessa área para a população e não implantou. E o governo federal acabou com o Ministério das Cidades, lançou um programa Casa Verde Amarela, que exclui as famílias mais baixa renda. Então, os desafios realmente se dando, a gente não vê aí um judiciário sensibilizado a situação dessas famílias, a gente vê muitos despejos aí ainda acontecendo, né, nessa pandemia. Então, é só a organização comunitária, só o poder local mesmo para a gente fazer, para mudar um pouco essa realidade, né? Está muito difícil. E com candidaturas aí do povo, né? Com a nossa luta, candidaturas aí dentro da organização popular, e possa levar aí a bandeira do povo para a gente conseguir o mínimo, né? A gente está lutando pelo... Isso é muito cruel ainda, né? Muito bem. Bartíria, a Conan está levantando essa bandeira do despejo zero. Queria que você falasse um pouco da campanha. Qual que é exatamente o mote da campanha? O que ela propõe? O que vocês estão reivindicando do poder público com essa campanha? Então, a campanha foi lançada no dia 23 de julho, nós lançamos a campanha nacional. A campanha de despejo zero, ela já é absorvida pela Conan desde 2007, porque desde 2007 que nós integramos a Aliança Internacional dos Habitantes, e, aliás, nós integramos em 2003, somos fundadores da Aliança Internacional, 2003. Em 2007 é lançada uma campanha internacional com jornadas mundiais contra os despejos. Porque essa questão do despejo no Brasil e no mundo ela é muito forte desde sempre, né? Então, a gente vem com essa campanha já aqui no Brasil mais timidamente, porque a gente não tinha uma adesão de várias entidades, vários movimentos, entendendo a importância dessa campanha. E agora, no período, apesar de a gente ter feito várias jornadas ali, né, nós éramos da direção, estava na presidência ali comigo, nós fizemos várias, em mês de outubro, jornadas muito boas, em todos os estados. A Conan sempre implementou essa luta. Agora,
Agora, com a pandemia, se agravou muito essa questão do despejo. Só em São Paulo, entre período de abril, porque vem desde março, mas entre abril, maio e junho, estamos quase mais de 3 mil pessoas só em São Paulo já desabrigadas com despejo. Fora as milhares ameaçadas de despejo, grande quantidade em São Paulo. No mapeamento que a gente tem dessa campanha já colocada, né, para a gente ver como sair esse mapeamento, a gente ainda não tem uma noção do Brasil, mas de São Paulo é o maior número e o maior estado que se agrava nessa questão do despejo nesse período da pandemia. Então, é muito cruel o que aconteceu em Belo Horizonte com o acampamento do MST. É grave o que ocorreu em Diadema. É grave no que ocorreu aqui em São Pedro da Aldeia, que chegou a matar companheiros nossos em relação a essa questão, o crime rural, urbano, no período da pandemia. Então, essa grande campanha que nós lançamos, ela vem para denunciar e também incidir, ou fazer processo de incidência política para não permitir que ocorram esses despejos num período, principalmente no período da pandemia, numa crise sanitária que vivenciamos no Brasil e no mundo. E essa campanha está espalhada agora já em 5 estados, já foram feitos lançamentos. No Rio nós fizemos ontem, São Paulo já tem o movimento, já tem reunião, está acontecendo, Minas Gerais já lançou, então vários estados estão fazendo com que essa campanha se enraize nacionalmente, para que se dê conta de várias realidades. O despejo ela não é só por conflito de terra, é de prédio, também uma violação dos direitos humanos, porque a gente está falando aqui de direitos humanos em cidade, né? É uma violação gravíssima. Nós sabemos que a questão de direitos humanos ela sempre foi um problema sério, sempre foi grave no país, mas ela se acentua muito nesse momento. Então, essa campanha tem esse objetivo. A gente tem três momentos de debater essa campanha, nacionalmente, nos estados também. Você organizar, mapear e organizar onde estão acontecendo, você ter incidência e você ter comunicação, divulgar imediatamente, e não só para os órgãos do Ministério Público Federal, procurar defensoria, se é municipal a questão, se é estadual, se é governador, se é com a presidência, aonde você tem a situação é você denunciar, e denunciar internacionalmente também, porque nós estamos fazendo isso com o relator do direito à moradia da ONU. Então, a gente tem feito isso imediatamente. Isso é um pouco o nosso... Campanha Despejo Zero. Campanha Despejo Zero. Pela vida. Exatamente. Lia, você, apesar de ser, antes de tudo, uma lutadora do movimento social, você já teve uma participação em governo, né? Você foi chefe de gabinete da subprefeitura do Jabaquara durante um período, e eu queria que você contasse um pouquinho o seguinte, como que é essa sua experiência no movimento comunitário, nas lutas, na organização dos moradores, das comunidades, como isso te ajudou a ter um olhar que permitiu que, como gestora, ou futura vereadora, também você pode aproveitar isso, como que você, o que você achou de ensinamento dessa sua atuação no movimento comunitário que foi útil para a sua visão da luta urbana, da situação das cidades? É verdade, André. Por fazer parte do movimento comunitário, fazer parte dos conselhos, nós temos a experiência, né? A vivência. Então, quando nós ocupamos esses cargos, então fica para nós a responsabilidade de fazer o que nós sofremos, o que nós vivenciamos lá junto aos movimentos. E, para mim, foi uma experiência muito grande,
mas, assim, penso que precisa ter mais liberdade, né, esses órgãos, principalmente as subprefeituras, né, elas não têm um valor de financiamento próprio, então eles dependem muito, esse órgão depende muito do governo central, que seria da prefeitura, né, então acaba ficando refém, por mais que você tente fazer, né, as melhorias, as reivindicações que chegam até o gabinete, tem hora que você não consegue, né, porque você não tem uma verba própria, precisa ter mais liberdade, precisa ser descentralizada, na verdade, né, mas, contudo, a experiência foi muito boa, né, o fato de estarmos junto com a comunidade, porque lá foi um órgão, né, de portas abertas, onde nós atendíamos todas as frentes da juventude, da cultura, o diálogo aberto, a parceria também, né, muitas das vezes, quando não tinha recurso, junto com essas frentes, nós acabávamos fazendo, né, mesmo na base do mutirão, fazendo reciclagem com alguns materiais e dando conta de algumas reivindicações, mas não é fácil, você está num órgão que você não tem estrutura para trabalhar com ele, né, então você acaba ficando até meio que frustrado, mas a experiência foi muito boa, eu acho que nesse momento é isso, é olhar para um futuro melhor, né, onde esses órgãos tenham mais autonomia, né, não só a subprefeitura, mas os próprios conselhos participativos da região, né, que nós participamos muito também, levamos as reivindicações, acabam também ficando parada, porque quando chega no órgão que vai destinar a verba, acaba prendendo e não solta, não sai. Então, eu acho que precisa ter pessoas, né, responsáveis, comprometidas com a luta, e eu acho que esse é o momento, né, de realmente quem conhece, quem está no dia a dia, precisa estar lá dentro para fazer diferente, para fazer por nós. Então, acho que a diferença, assim, a experiência foi muito grande, e o que nós percebemos é que temos poucos de nós lá dentro. Então, a partir do momento que tiver gente como a gente, trabalhadores, lideranças comunitárias, né, que nós somos, como disse a Bartíria, como diretora da CONAM, aprendi muito, né, viajei o Brasil inteiro, até mesmo fora do país, então nós acabamos adquirindo experiências e temos visões, e sabemos que a mudança, a transformação só podemos fazer com responsabilidade e compromisso, e hoje nós não vemos aí nesses governos ninguém que nos represente, que acabam não fazendo, né, o que realmente a população precisa. Muito bem. Maurílio, como que a gente equilibra essa demanda por planejamento, por um conhecimento técnico, que é importante? Você, aliás, é um técnico e, ao mesmo tempo, tem essa veia política social. Como é que a gente equilibra a demanda, assim, por capacidade técnica de planejamento com a liderança política, essa autonomia? A Lia falou aí em portas abertas, a Bartíria falou de forma de pressão. Como equilibrar isso no poder público? É possível? Bom, acho que o segredo está na popular. Acho que garantir a participação da população, né, da etapa de planejamento, pensar a cidade, definir, né, as suas prioridades, os principais problemas que quer resolver, é a implantação propriamente dita, né, com a criação de conselhos de planejamento, né, conselhos de bairro. Agora, tudo isso, se a gente tem organizações aí, como ações comunitárias, a FACESP, a CONAM, de moradia também organizados e fazendo suas reivindicações. Eu acho que a gente tem, o Brasil tem experiências positivas aí em processos de participação popular, né, no planejamento urbano, e até que se adequar, né, a esse diálogo com o povo, sobrepor. Porque muitas vezes é dito que as definições técnicas são neutras de políticos. Isso, na verdade, não é verdade. Por isso que a gente tem que, na verdade, instrumentar
capacitar o povo, que é uma coisa que a gente faz bastante, o direito de urbanismo, sobre as técnicas, que é a produção urbana, né? E construir junto. Acho que é esse o segredo, a participação constante e a construção junto dessas políticas. Bem, a Bartira teve um certo privilégio que os atuais dirigentes do movimento comunitário não têm. A Bartira pegou um pouco do governo Lula, não é? Pegou ali o governo Dilma, um outro momento histórico, as comunidades mais ouvidas, muitas conferências em vários temas, muitos debates. A CONAN era partícipe em diversos conselhos. Qual que, na sua opinião, é o saldo desse ciclo político que nós vivemos? Nós tivemos um período complicado, apesar que algumas vitórias anteriores a isso, o Estatuto da Cidade, por exemplo, é anterior ao governo Lula, e é fruto de uma grande luta, um período adverso. Mas quando veio Lula, Dilma, esse período, o que a gente colheu de bom? O que você guarda desse momento histórico? Sabe, André, companheiros aqui, eu tenho ficado muito entristecida nesses últimos períodos. É de uma frustração muito grande esse momento. Porque eu nunca imaginei na minha vida que fosse passar por esse momento tão caótico, tão destrutivo nesse país. Porque quando a gente tem uma década de 80 e 90, né, nessa luta social de colocar as nossas demandas, de lutar para que essas nossas demandas, nossas lutas locais, estaduais, municipais, chegasse, né, no âmbito nacional e fossem ouvidas. Porque foram muitos anos, foram muitas lutas, muitos períodos, e de muita resistência também de vários governos, né? A década de 90 do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando queria privatizar tudo, também foi resistência, luta ali ferrenha, né? Quando a gente vem para o governo Lula, que você consegue respirar e mostrar que toda aquela luta social, né, que estava ali esperando o seu momento para dizer assim, agora nós vamos emplacar, agora nós vamos ser ouvidos, agora essas demandas na luta pela moradia, pelo saneamento, pela água, pela educação, nossa, essas bandeiras elas vão ter um significado nesse governo, porque nós ajudamos a construir o próprio projeto de governo. Nós tivemos debates junto ao governo do presidente Lula, na época, para debater essas políticas, para debater essas ações, como que nós queríamos isso também, né? Claro que nem tudo nós não conseguimos, mas tínhamos espaço para esse debate. E aí você percebe que do governo Lula ao governo Dilma, os avanços que nós tivemos, né? Porque nós conseguimos, o Estatuto da Cidade ele é posterior, mas a sua implementação e a sua regulamentação ela vem do governo Lula, porque nos outros ele estava lá, paradinho, ninguém dava atenção do Estatuto, ele já existia, mas estava lá. O próprio Fundo Nacional de Interesse Social, de Habitação de Interesse Social, que é um dos projetos de uma luta do movimento popular. Foi uma luta nossa, de uma coleta de mais de 1 milhão de assinaturas que a CONAN ajudou a desenvolver né, essa luta. E aí você tem também o Ministério das Cidades, que foi uma outra conquista, né, que a gente o Conselho da Cidade, né, de ter lá um conselho onde discutia-se as políticas públicas. O Conselho de Saúde já é um conselho mais, né, já existia, e através do Conselho de Saúde, onde você se ampara, né, dentro de o que é participação e controle social, vem do SUS, né? E a gente vamos aqui no Conselho da Cidade ver também como é que a gente faz com que isso também seja algo importante, né?
com um debate tão coletivo, adverso, que era o Conselho das Cidades. Quando a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê hoje o desmonte do Minha Casa Minha Vida, na questão da moradia. Nós tínhamos uma lei nacional de saneamento que foi desmontada totalmente por uma outra lei agora. Quer dizer, detonaram uma lei nacional, que foi uma luta histórica do pessoal do saneamento, nós do movimento comunitário, a CONAN. Levei madrugadas em debate sobre essa lei. Foram muitas lutas. E também da mobilidade urbana. Então, nós tivemos muitos avanços. Nós estávamos conseguindo. O que é que nós dizíamos? Eu lembro que um congresso da CONAN, o André ajudou quase todas as nossas propostas, né, de resolução, de tese do CONAN. A gente dizia qual é o tema, como é que nós vamos abordar agora o congresso da CONAN. Então, era né, sempre assim, vamos avançar. Aí, quando nós chegamos em 2014, ele diz assim, não era mais avançar, era avançar e consolidar, porque nós já tínhamos avanços, precisávamos consolidar. Então, eram questões que precisávamos consolidar. Entendeu? 2014 o Congresso foi para consolidar essas lutas que nós já tínhamos conseguido avançar, mas com a perspectiva de avançar mais, para ir consolidando. E quando a gente veio com o golpe em 2015, aí, 2016, o grande, né, terremoto, que aí há o quê? O desmonte total. Hoje nós nem avançamos, nem vamos consolidar nada, porque não se avança, e só derrotas e destruição. Minha Casa, Minha Vida agora, com esse programa que eles lançaram agora, é mercantilista. A lei de saneamento é mercantilista, é tudo para privatizar, é para dar o mercado, não é social, não tem inclusão social, não terá controle social, estão acabando com todos os conselhos, não tem conferência, o Brasil parou tudo nessa questão das questões sociais, das políticas. Estamos totalmente refém a isso, imobilizados. Me dá uma tristeza muito grande, porque foi muita luta. A gente estava ali no fronte, nós estávamos ali no debate, e agora você vê que tudo isso, eu fico muito triste, André, muito triste, Lia e Maurílio, porque a gente estava lá, né, com bastante expectativa, né, da construção da moradia, de ter moradia, né, com qualidade, com dignidade, porque o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele é isso, ele dá dignidade, ele dá possibilidade de pessoas morar dignamente, porque também não é morar por morar, não é ter casa em qualquer lugar, é que tenha condições de ter, né, um posto de saúde, ter educação, a escola ali próximo, né, onde ele mora, um emprego, né, que ele tenha mobilidade, que ele possa o seu transporte, dar condições. Então, tudo isso era numa visão global, era uma visão social, com os problemas. Não estamos aqui dizendo que não tinha dificuldades, tinha problemas, que não tinha... era muito embate, porque nós, no Conselho da Cidade, a gente estávamos ali com empresários, com o pessoal do campo do mercado, tanto do saneamento quanto da habitação. E você enfrentava ali, era no pacto, era no diálogo, ou na votação, perde, vamos perder, ou vamos ganhar. Então, era um lobby total de debate e discussão. Então, foi um momento muito importante. Eu digo para você que fico muito feliz de ter participado desse momento histórico do país. Quando presidente da CONAN, foram 3 mandatos. Então, passei desse período, né, já do segundo mandato do Lula e os 2 mandatos da Dilma, e ver essa situação, tudo que nós fizemos está sendo derrotado nesse governo. Mas nós vamos superar. Vamos superar. Bem, terminou bem, Bartz. Não é eu falar, pô, Bartilha, vamos ter um pouco também de fé aqui, perspectiva. A luta continua, né? A luta continua. Vamos avançar, nós vamos vencer. Isso aí não vai... Maravilha. Ô, Lia, você apoia aqui um pré-candidato a prefeito,
que é o Orlando Silva, que tem enfatizado muito a questão de governar primeiro para quem mais precisa, né? Olhar a cidade de uma maneira mais equilibrada, harmoniosa. Eu te pergunto o seguinte, em termos de políticas públicas, essas pautas comunitárias, essas áreas sociais, o que você acha que dá para fazer em 4 anos de gestão? O que está ao alcance de um prefeito que tenha liderança para comprar esses embates que a Bartira citou e consiga realizar um projeto que mire uma transformação, mire uma mudança importante com viés social aqui em São Paulo? André, eu acho que um pouco do que o Maurílio já havia colocado, eu acho que a conversa, né, o diálogo, que projetos nós temos muito enquanto movimentos, né, organizados. Então, nesse sentido, o prefeito, e o Orlando, né, por ser também, ter vindo da periferia da Bahia, assim como ele diz, ele conhece a realidade, ele conhece também a necessidade do povo. Então, nesse momento, precisa realmente pegar para fazer, né, os projetos, fazer acontecer. Então, precisa priorizar alguns momentos. Nós estamos pegando aí um país numa crise, né? Então, esses 4 anos, nós sabemos que não será fácil, né, para quem ganhar essa eleição, só que precisa dar uma priorizada. Eu acho que na linha que ele está vindo, na questão do emprego, né, priorizando o emprego, também junto, que aí você faz o casadinho, vamos dizer assim. Como disse a Bartira, nós não precisamos inventar roda, né? O projeto Minha Casa Minha Vida, então, além de dar emprego, vai gerar renda, né? Então, precisa estar atento a essas situações para poder fazer governar por tão pouco tempo. Eu acho que em 4 anos, um prefeito não vai conseguir sanar, né, a debilidade da cidade, mas acredito que com um bom projeto consiga dar um fôlego, né, para a cidade, e tudo isso em parcerias, né, porque como nós estamos discutindo aqui, debatendo, projetos temos, ele já aprovou aí várias leis, né, já acompanhou também, já nos acompanhou muito nessas questões, então agora precisa desenhar e colocar em prática, né? Então, tem coisas que são tão simples de fazer, mas por conta da burocracia e a falta de vontade. Então, o que eu vejo é que, assim, o Orlando, ele tem muita vontade de lutar, de fazer e de transformar. Então, isso já facilita. E, às vezes, a gente vai com sede ao pote, né, como dizem, mas aí são coisas que precisa dar uma priorizada. E eu acho que nessa questão, né, que nós estamos vivendo, eu acho que a questão do emprego, né, da educação também, eu acho que vai estar contribuindo bastante, tem que ir por etapas, porque nós que somos do movimento comunitário, se deixar a gente escolher, cada um vai escolher um pouquinho de cada, né, e para governar é isso, nós precisamos arrumar a casa primeiro, para poder a gente depois ver o conjunto, ver o todo. Então, nesse momento, ele está com vários projetos, né, inovados, e por ser jovem também, tem um espírito também, né, ele também é um bom articulador, vamos dizer assim, já tivemos experiências também aí nos trabalhos, então eu acredito que vai fazer a mudança que nós precisamos, né, olhando mesmo para a periferia, principalmente na periferia, levar projetos novos, né, onde dê condições a esses jovens, esses trabalhadores também, ver um futuro, porque hoje os nossos jovens da periferia, eles estão distantes do debate político, né, eles não vêem perspectiva, e eu acho que o Orlando tem essa visão, né, eu acredito que ele venha contribuir bastante, junto com uma bancada, é lógico, né, vamos dizer assim, porque também o prefeito não governa sozinho, então, nesse momento, eu acredito de ser uma ótima opção para São Paulo, para realmente nós vermos aí um resultado positivo. Vou fazer uma pergunta para passar para o Maurílio. Você tem experiência com creche também, que Sim. É uma demanda, parece que não acaba, né? Parece que quanto mais você faz, mais você descobre que tem que fazer um pouco mais, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, Olia. Essas mães
que às vezes, assim, meses e meses de fila para conseguir matricular. Quando elas conseguem, como é que você vê assim, a mudança na vida delas? Quando ela consegue pôr o filho na creche, às vezes consegue um emprego, consegue ajudar mais um parente. Você ouve muitos relatos assim de mães de crianças na creche que revelam que se não fosse isso, se não fosse essa vaga, a vida estaria assim muito pior, ainda pior do que essas dificuldades todas? Ah, com certeza, né? Essa semana nós vimos aí a demanda que é de creche, né? De vaga em creches. Então, assim, é uma disputa muito grande. E na hora que uma mãe consegue, a felicidade é imensa, né? Por conta disso mesmo, a mãe, normalmente a mãe que deixa a criança na creche é porque precisa trabalhar, precisa ajudar na renda em casa. Então, é a opção que ela tem. Agora, se não consegue uma vaga numa creche pública, o salário do trabalho já vai diminuir, já vai fazer falta. Então, nesse sentido, elas relatam a necessidade. E também a confiança, aí tem todo um trabalho, né, pedagógico também com as famílias, a questão da criança ter o espaço também, né? Porque na maioria das vezes, na creche, uma das experiências, né, da creche que eu atuei como diretora por 3 anos, então, é ao lado de uma comunidade. Então, nós temos convívio direto com as famílias, e nós sabemos que a maioria delas moram em casas pequenas, né, que não tem espaço para as crianças brincarem. Então, uma creche faz uma diferença muito grande, sem falar no convívio das crianças, né, com outras. Então, isso também é muito bom. E, nesse sentido, a maioria, quando conseguem também, as vagas, essa questão, eles também reclamam muito na questão da distância, né? Tem um outro lado, então você precisa ter, e como a Bartira falou, nós tivemos aí grandes percas, né, de projetos, de conquistas que nós tivemos. Então, nessa questão da educação, da creche, eu acho que é primordial, né? Até mesmo para aquelas mães que não trabalham, né? Eu sou a favor também que o seu filho esteja na creche, porque ela vai ter uma oportunidade para estudar, para se formar, né? Então, nós precisamos dar condições para que todas tenham, né, essa oportunidade. Então, eu acho que essa também não é fácil, né, por conta das creches, então a gente até tem, assim, um debate meio caliente aí entre os educadores, porque alguns não concordam com as conveniadas, né, vamos se dizer, mas eu acho que pelo movimento comunitário, o qual eu participei, eu vi que foi uma necessidade nesse momento, né? Não tem a mesma qualidade, no sentido assim, não tem... o governo não contrata, não tem espaço físico, né, para ser uma pública direto, mas são alternativas e que funcionou. Então, essas coisas precisam também ver com outros olhos, né? Facilita e acaba atendendo também com qualidade. Então, essa questão da educação, da creche principalmente, ainda está em debate, né, que nós precisamos realmente aprofundar e precisamos dar condições para que todas tenham o mesmo direito. Sem falar que a criança também, né, nós sabemos que as crianças também têm algumas que vão para a creche para se alimentar, né? Então, são N coisas que, assim, é muito bom, né, favorável essa luta e esse trabalho. E a luta continua do movimento comunitário, né, por mais creche, mesmo que seja conveniada, né, ainda que não esteja espaços públicos, porque tem uma fila também, né, nós falamos aqui, mas tem uma fila de professores também aí do concurso que até hoje, aí 10, 15 anos estão esperando. Mas isso infelizmente, é uma luta, né, que a gente precisa continuar. É um trabalho que nós precisamos dar continuidade. Nas conveniadas também, precisamos aí, tem um debate muito grande também sobre a questão da carga horária, do salário, até porque são profissionais do mesmo jeito, né? Então, é um debate, assim, que a gente vai daqui a longo prazo. Mas eu acho que, assim, tendo pessoas com responsabilidade, com compromisso, né, voltado ali com esse olhar, e quando você fala em educação, você pensa desde daquele que leva a criança para a escola,
até aquele que vai buscar ou aquele que ficou em casa. Então, assim, e os profissionais, né? Então, mas aos poucos a gente está conquistando, sim, e vamos aí. Eu acho que é uma demanda, é uma bandeira muito grande que nós vamos pegar firme aí, tanto eu quanto o Orlando. Muito bem, Lia. Maurílio, a Lia falou de parcerias, a Bartíria falou do Minha Casa, Minha Vida e Entidades, apesar do projeto ter uma concepção polêmica, né? Desenhado em boa medida pelas construtoras, né? Mas essa modalidade foi uma das poucas que permitiu uma inserção maior de movimentos, né? Mais comunitário presente, fazendo parte. Qual que é a importância de parcerias nas políticas públicas? Ou o governante pode, de cima para baixo, falar vai ser assim e seja o que Deus quiser. Bom, a parceria, ela consegue realizar o melhor projeto possível. Então, se a gente realmente construir, né, com qualidade as casas para a nossa população, com os movimentos, com as associações, é onde ela consegue ter os melhores resultados. Por quê? É um olhar direto daquele que necessita desses trabalhos e que pode colaborar com soluções e com a melhor indicação, como que deve ser esse lugar de moradia, né? Também, por exemplo, quando não tem parceiro, chega as casas prontas e você pega e desloca toda uma população de um lugar para aquele lugar que foi feito sem nenhuma participação do. Muitas vezes não tem identidade com aquele lugar, não tem a luta com aquela conquista. E muitas vezes aquelas pessoas acabam nesses lugares porque acabam convivendo com outros conflitos. Então a parceria ela evita isso, ela otimiza os recursos, né? A associação comunitária ele tem condições de envolver as pessoas no processo de construção da sua moradia, né? Ou da do espaço urbano, pode fomentar a cooperativismo, né? Fomentar a construção de cooperativas, né? Não só relacionadas à área da construção, mas também, por exemplo, fazer uma padaria cooperada, fazer um cooperado, né? Fazer uma fábrica de bolo, fazer máscaras, por exemplo. Então, as parcerias elas realmente envolvem, né, a população nas políticas públicas, né, garantem mais qualidade, né? E quando, por exemplo, na Minha Casa Minha Vida Entidades, o movimento está um arquiteto, né, uma equipe técnica, está ele, né, o projeto ele é compreendido pela população. Né? O projeto é aquilo que visa atender as necessidades daquela população. Então, o governo quer enfrentar, né, os próximos 4 anos aí, uma coisa com pouco recurso, só vai conseguir cumprir. Bem, Rick Bastos, você nos ouve? Você está com a gente? Opa, estou aqui sim. Tudo jóia, meu caro? Bora de mensagem? Vamos lá? Vamos sim. Quero agradecer a todos que estão ao vivo com a gente aqui na Rádio Boa Música FM, acompanhando o programa Direitos Humanos e Cidades. Quero agradecer a Vanessa de Aracaju, que está parabenizando o programa, disse que já é a 3ª vez que está acompanhando. A Maura Augusta, que enviou mensagem para nós, parabenizando o programa, os locutores e convidados, e disse assim: parabéns a vocês convidadas, 2 mulheres guerreiras, um ótimo programa, é isso que precisamos fazer, discutir o Brasil que queremos. Parabéns, André, parabéns, Maurílio. A Fernanda de
Aracaju está parabenizando o programa e disse que esse assunto deve ser abordado mais vezes também em outros programas, pois o problema com moradia é um problema de todos, independente do programa. Falar sobre arte, falar sobre cultura, educação, racismo e música é importante, mas por que não também falar dos problemas que nós estamos passando e dos movimentos de moradia que têm lutado? Obrigado aí pela essa dica, eu vou passar aos outros locutores também. A Lilian de São Paulo disse assim: Projeto Funk São Paulo, sabemos que é o que falta de respeito com nossos jovens da periferia. E agradeço a todos vocês por esse grande programa e por contribuir com a Rádio Boa Música FM e público. O Tonhão está aqui presente, pediu para entrar, vou liberar aqui a entrada dele, tá? Ok? Vamos lá. Ué, a casa tá aberta, vamos lá. O Tonhão não para. Vamos lá. O Tiago está parabenizando o programa e dizendo que temos que continuar priorizando sim a moradia e suas questões, pois sem moradia e alimentação não há trabalho, não há estudo para nós e para nossos jovens. Parabéns, mandaram também assim: parabéns, Lia Silva. Nós do Projeto Funk São Paulo apoiamos suas propostas para a juventude. A Silvia Nogueira, São Paulo, está parabenizando o programa e diz que já está seguindo a rádio. Olha, peço para você também seguir os nossos locutores e nossas convidadas também. Vamos lá. Aí o Tonhão está presente aí. Vamos ver se ele consegue se conectar com o áudio. André, você quer falar alguma coisa em relação às mensagens? Você, Maurílio, convidadas? Quero incentivar que curtam mesmo aí as páginas da Rádio Boa Música FM. A programação ela é diversificada. Eu acho que há espaço para todos e para nós é um privilégio falar desses temas num horário aqui meio longo. É difícil assim, mesmo a Bartira, que tem experiência, a Lia, raramente elas encontram uma hora de um programa para colocar essas pautas, né, em discussão. Então agradecemos, claro, que toda a audiência, todos os comentários, incentivos, críticas, e pedimos que compartilhem, né, que continuem sempre levando adiante essas lutas. Quero só ver se o Tonhão aqui está nos ouvindo já. Você conseguiu se resolver aí com áudio, Tonhão? Eu acho que... Conseguiu. Tá me ouvindo aí? Boa noite, aí tudo bem, meu? Boa noite, cara. Desculpa aí, eu cheguei agora em casa, cara. Tonhão, peço para você deitar o celular, por gentileza, para ele ficar deitado, ok? Isso, bora. Bem. Tá bom. Boa noite aí a todos aí, viu? Boa noite, meu cara. Boa noite. Chegou aí, Tonhão. Boa noite. A gente teve a reunião, o André agora há pouco estava com a gente na reunião da Comissão Política Municipal, né? Depois daquela reunião, tive outra reunião. Depois daquela reunião, eu fiz uma live, uma bancada feminista. Eu saí de lá e vim para cá correndo. Olha só. Tá. Mas eu queria pedir só umas considerações finais aqui. Mas eu queria pegar mais cedo, mas não deu pegar. Eu achei que está no final já, né? Nós chegamos, já estamos nos acréscimos do jogo, quando o juiz já fica olhando para o cronômetro, já fica naquela tensão. Mas vamos. Só rapidamente, o Bartilha, muita gente, todo mundo, sem exceção, olha para a sua rua, olha para o transporte, mesmo que seja coletivo ou individual, e vai enxergando os problemas da cidade, né, da comunidade. Como que ele pode começar a se envolver? Eu queria que você fosse bem breve, assim. Que uma pessoa... O que ela faz? Ela reúne as pessoas do bairro, ela faz uma reunião, tenta chamar mais pessoas que têm a mesma compreensão, só que a resposta tem que ser muito breve. Olha, não precisa ter a mesma compreensão, basta querer reunir para discutir o problema do bairro, as necessidades do seu bairro. Primeiro é isso, você vai
chamando um, sempre por um problema de uma demanda que acontece. Ela também não é também tão espontânea assim, né? Então, você tem um problema da água, reúne ali as famílias. Tem um problema da falta de luz, da iluminação pública, então reúne. Então, você faz essas reuniões com os vizinhos, com os amigos, buscando solucionar o problema ou então denunciar o problema, né, buscar, sabe, ao município. Então, assim, terminando, assim, né, bem breve, né, dizer que esse é um momento muito propício, porque nós estamos no período eleitoral, né, ver essas demandas que são tão oportunas, que essas pessoas reúnem, discutem nos bairros, na associação de moradores, ou em vários outros coletivos, né, seus problemas, debater agora essas demandas, debater esse projeto, porque é no município que as coisas acontecem, e é lá com o prefeito que se busca a solução, e é com os vereadores que podem poder ajudar a leis serem feitas para solucionar. Não sei se eu Maravilha. Tão breve aí. É que o tempo aqui ficou apertado mesmo. Ô, Lia, a Lilian que entrou em contato aqui, ela lidera o projeto Funk SP, é um exemplo de organização pela cultura, né? E é um grupo de pessoas que queriam se divertir e de repente foram aprendendo, né? Como gestar projeto, como participa, como reivindica, como... Você deve conhecer muitas experiências aí na sua região, na cidade. Você acha que é um momento, você concorda com a Bartira? É a hora dessas reuniões, dessas conversas, dessas pautas serem, digamos assim, estarem no centro das conversas, já que vai chegar uma eleição cuja pauta é a cidade? Com certeza, André. Enquanto a Bartira estava falando, eu estava aqui pensando, né? Porque foi assim que eu comecei a minha militância, né? Por problema, falta de creche, organizei as mães, fizemos abaixo-assinado, fomos cobrar da secretaria, fomos para a prefeitura, e é dessa forma, né? Depois da creche vem o asfalto, vem a iluminação, né? E tudo funciona dessa forma. Agora, assim, eu penso diferente. O nosso eleitor, ele precisa ter a clareza que não é só na época de eleição, né? Eu venho debatendo muito pelas lives, pelas reuniões online, que nós precisamos ver os 4 anos, né? São os 8 anos de quem já está lá dentro, porque não adianta só na véspera vir e fazer uma coisa e outra, nós precisamos disso permanente. Então, eu acho que essa mudança, essa transformação precisa ser feita agora. Eu sempre falo que, assim, os que estão lá dentro, nós já temos a experiência, não gostou? Vamos trocar, é hora de trocar. O parlamentar tem 4 anos para mostrar serviço, né, para fazer. Então, não dá para a gente esperar deles fazer na véspera, em 2 meses, faltando antes da eleição. Porque isso, para nós, enquanto líder comunitário, que organizamos a luta no dia a dia, isso nos dificulta, porque a gente não precisa de tapar o buraco só naquele momento, só aquele mês, né? Nós precisamos disso em contínuo, todos os dias, porque o buraco vai estar ali se fazendo daqui 3 meses, 5 meses. Então, acho que o nosso desafio nesse momento, né, é esclarecer a população para que realmente participe, veja, porque essa é a oportunidade, né? Eu sempre falo que, assim, é de 4 em 4 anos que nós, da comunidade, podemos colocar alguém para nos representar, da mesma forma que podemos tirar, né? Nós temos aí a democracia de votar, principalmente as mulheres, né, que têm um tempo menor, e somos poucas representadas lá dentro. Então, eu acho que, assim, nós precisamos dessa organização permanente, e precisamos de pessoas lá, que estejam lá dentro para poder atender, né, o tempo inteiro que nós precisarmos, porque não é só de tempo em tempo que cai uma árvore, né, que muda um ponto de ônibus. Então, essa questão da cultura, né, foi uma organização onde o pessoal, tem algumas pessoas que criticam, né, a questão do funk, mas não, são jovens da periferia que fazem sem apologia, organizado, com projetos sérios, né, que acaba acomodando.
tanto jovem e não atrapalha também a sua comunidade. Então, são dessas pessoas que nós precisamos, sim, e precisamos gente nossa lá dentro para ver com esses olhos também diferenciados. Maravilha, Lia. Tonhão, 1 minuto para você explicar por que uma entidade comunitária deve procurar a FACESP aqui em São Paulo. Qual que é a vantagem das associações, entidades aqui terem um respaldo de uma federação como a FACESP? Tá bom. Boa noite, então, pessoal. Estão me ouvindo, André? Estamos. Tá. Bom, boa noite aqui as minhas líderes aí, Bartira e Lia, minhas presidentas. 2 presidentas aí, viu, André? 2 presidentas 1 minuto, aí. Cara, tá passando o seu tempo, hein? Bom, eu acho que o papel histórico que a FACESP cumpre, né, e nossas federações estaduais que são filiadas à CONAN, né, ela vai muito além do que simplesmente juntar um monte de entidades que precisam desse ou daquela reivindicação, né, um problema pontual, tal, né? O papel da FACESP é juntar essa série de reivindicações, de pautas, de demandas que as comunidades têm, que as associações têm, que os centros comunitários têm, e transformar isso em reivindicação política perante o poder público, né? A FACESP busca representar, né, perante, no caso, o governo do Estado, e em alguns municípios onde você não tem uma federação municipal, essas demandas para que elas se tornem políticas públicas que atendam as comunidades, né? Mais do que resolver o problema de uma entidade que, às vezes, no seu bairro não tem uma creche ou falta vagas, é discutir o problema da educação naquele município, é discutir o problema da saúde naquele município, é discutir o problema do acesso à cultura, ao lazer, como a Lia falou aí, né, para a juventude, naquele município. Então, é discutir os problemas do ponto de vista mais macro, né, do ponto de vista mais estrutural dos problemas, não do ponto de vista pontual ou da demanda imediata, né? Ele visa organizar, então, essas pautas e também fortalecer essas entidades, né? Dar capacidade organizativa, dar capacidade de conhecimento, né? Através de cursos, seminários, debates, congressos, participação em conselhos, conferências. Dessa forma, essa liderança também vai se formando, vai se capacitando e buscando reproduzir esse conhecimento, né? Então, nos interessa também formar essas lideranças. Então, a FACESP se propõe a ser essa escola para as lideranças e entidades comunitárias. Acho que é isso. Maurílio, 1 minuto também. A FACESP também dá assessoria técnica, ela tem um corpo ali de assessores que ajudam, às vezes, a melhorar os projetos, a trabalhar um pouco mais nessa área? A gente tem buscado né, um número de arquitetos que possam atender, não só arquitetos, mas as ciências sociais, engenheiros, que possam atender as demandas das associações comunitárias. A gente tem andado bastante aqui em São Paulo, junto ao MDM, por exemplo, parte também. A gente tem 4 projetos aí na cidade, em que a gente está em processo de aprovação, e é um trabalho de capacitação, como o Tonhão também falou, que a gente vem fazendo há algum tempo, né, a mensagem dos arquitetos, sobre a cidade, sobre o ambiente urbano, a habitação, a moradia, que vai ajudando a gente a estruturar melhor as organizações comunitárias para a contratação ou associação com escritórios de arquitetura ou até institutos técnicos também que vem se formando bastante, né? O sindicato ajudou bastante nisso, no sentido de fazer essa ligação, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho aí para, mas que em breve a gente vai cidades aí contando com apoio técnico. Maravilha, eu agradeço muitíssimo aqui as minhas queridas aqui amigas, camaradas. Eu sou um grande admirador das duas, a Bartira e a Lia, parabéns pelo trabalho.
muitíssimo obrigado aqui pela participação. Deram uma aula aqui hoje, passaram uma imagem fantástica aqui da importância das lutas populares, né? Agradeço ao Maurílio, parceiro de sempre aqui ajudando a gente a entender essas engrenagens, né, das políticas públicas, dessas lutas todas, ao Tonhão, que está sempre com a gente aqui, hoje chegou um pouco, digamos assim, jogador que entra para o técnico ganhar um pouco de tempo ali no final, né, para ver se consegue segurar a bola, mas chegou, e passo a bola para o Rick. Passamos um pouco do horário, mas eu peço desculpas aí, acho que a gente conseguiu fazer um programa hoje, acho que redondo, bem rico, bem instrutivo. Agradeço muito também o espaço da Rádio Boa Música FM, em especial ao produtor aqui, o Rick Bastos. Boa noite. Passa a bola para o Rick. É isso aí, André, Maurílio, Tonhão, Bartilha, a Lia, grande camarada. Quero agradecer a todos vocês, a todos que estão nos assistindo. E a minha contribuição é falar o quê? Cidade para todos. Não há especulação imobiliária. Lutar não é crime, não é verdade? Lutar não é crime. Não aceitamos a perseguição das lideranças e a prisão dos que ousam, enfrentam o poder dos grandes interesses econômicos das áreas ricas da cidade. Há promotores do MP e juízes que são como as cobras, só mordem os pés descalços. Me pediram para ler isso e eu queria muito ler, porque é forte, né, gente? Para a gente pensar. Esse programa é um grande programa, é um diferencial na nossa rádio, falar de moradia, de militância para nós. E para quem está nos ouvindo, eu fico muito feliz mesmo de ter vocês aqui, através da Mauro Augusta, grande parceira e moradora de Ipiranga, que pensou, repensou várias vezes, vamos fazer, mas primeiro vamos pensar nisso, vamos pensar dessa forma, essa estratégia, porque a gente vai falar com pessoas que precisam de nós. Então eu fico muito feliz aí, parabéns pessoal, por contribuírem com a Rádio Boa Música FM. E é isso aí, uma salva de palmas para todos vocês. Obrigadão, gente. Muito obrigado aí. Falou tudo aí, Rick. Falou tudo, hein? Tamo junto, meus camaradas. Essa plataforma preta e periférica é para nós. Mauro, Tonhão, todo mundo. É isso aí. Obrigada aí. Obrigado, boa noite aí. Bom jantar, viu? Que eu vou jantar agora. Opa, todos nós. Beijão, pessoal. Até mais. Até mais. Até semana que vem, pessoal. Beijos. Abraço. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de seguir nosso Instagram, @Rádio Boa Música FM. Não esqueçam de seguir os nossos locutores e os nossos convidados aqui em nossa rádio. Agora vamos de música. É isso aí, a música mais pedida do Caio Moura, Olhos de Quimera. A música está sendo muito pedida e votada em nossa rádio. Não esqueça de mandar o seu trabalho para nós. Entre em contato através do nosso Instagram, Rádio Boa Música FM. Em perceber, um dia poder conhecer você, Caio Moura, pássaro preto e cantor, assim como Irerê. É louco transmitir e receber a África que vem de você.
na cabeça. Receba a luz da vida, te vem com a ferida que não apaga e nem cicatriza. Preste atenção na fita, a luz está na vida. A busca é remédio pra ferida. Reconhecer o tédio, pobreza, cerca prédio. Será dinheiro, irmão, que é o remédio, que é que te liberta, que te desperta. Ser sonolento e lento e nunca alerta. Atrás da fita certa, da cena certa. Cê tenta, irmão, e nunca acerta. Quer descolar um trampo, não quer invadir banco. Saber de história pra quê? Quem são os bancos? Embalar meu coração, cê tá preso num grilhão que tira a paz. Vou vencer o preconceito e dessa vez fazer direito, eu sou capaz. Eu vou cantar essa canção que quer mostrar que o negro é capaz de transmitir amor e paz. Se a África voltar, Brasil aqui eu sei o meu lugar. Meu lugar. Brasil, meu lugar. Meu lugar é aqui. Pode cantar, falar, sentir, abrir o coração, cair, levantar, sorrir, chorar. Todo mal que o tempo vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Pode cantar, falar, sentir, abrir o coração, cair, levantar, sorrir, chorar. Todo mal que o tempo vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Desconstruir pra consertar. Porque tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai cantar. Tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai cantar. Pode cantar, falar, sentir, abrir o coração, cair, levantar, sorrir, chorar. Todo mal que o tempo vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. Desconstruir pra consertar. Porque tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai cantar. Tem gente que reza, tem gente que dança, gente que balança, vai cair no mar. Um mar de esperança, um mar de atitude, e a única certeza a gente vai
gente vai cantar. Sorri porque eu tô lendo seus livros. Me diz que junto é o melhor jeito de sermos livres. Seu corpo é uma obra, merecia um Louvre. E nele eu me sinto Pink Messi num triple. Que chama me livre de perder minha de fé. Pele de manga rosa, manhã cheiro de café. Não tem pretos no topo se você não tiver, moça. Então ouça qual é. Preta, eu te quero de volta. Se você puder, volta. Se você quiser, volta. Eu te quero a minha volta. Não te teve revolta. Eu te quero de volta. Preta, eu te quero de volta. Se você puder, volta. Se você quiser, volta. Eu te quero a minha volta. Se a gente tiver volta, nunca mais eu te solto. Eu te quero de volta. 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 Arapê, 2000 e sei lá. Come back to Preta. Você pode voltar, você pode voltar. Epa babá, vem lavar minha alma. Ora eu me purifique
tinto as águas. Oiá, sopra em mim felicidade. Iroco rege o tempo, lei e fé. A benção motumba o colofé. Orumaiaçé. Orumilá, meu destino em suas mãos. Oxumaré, arco-íris no céu e serpente no chão. Nossa fé, quem dança, canta, encanta, é candomblé, o baluá. Valente guerreiro, me visto com a espada e ela corou. Adentro das matas, segredo das folhas oquearou. Me desceu acalanto, odoiaô. Me desceu a calanco, odoiá. Fui lá no Ilê, bater meu tambor. Renovei minha fé, fiz preces ao meu pai Xangô. Yorubá, Jejinagô.